Antes de ir para a Juventus, Cristiano Ronaldo passou por um clube italiano muito célebre, né? Que é a Juventus de Turim. Vindo do Real Madrid, ele agora queria fazer história, né? Num outro clube, num outro país, num outro campeonato. Assim como fez na Portugal, depois na Inglaterra, depois na Espanha e então em Itália. Queria fazer sucesso também na Itália, mas ele acabou não conseguindo. Porém, não foi por culpa dele, porque ele foi contratado para gerar resultado. O tipo de resultado que o clube esperava dele, ele entregou. Ele foi lá para fazer golo, né? Para fazer o máximo de golos possíveis. Gol, como chamam os brasileiros. Né? Ele foi lá para marcar, né? Para colocar o clube lá em cima em termos de resultados dentro do campo de futebol. E ele fez isso. Ele fez o que esperavam que ele fizesse. Inclusive, antes mesmo dele começar a jogar, muito do dinheiro que foi, lembrar que vindo do Real Madrid, tendo o sucesso que ele tinha feito nesse grande clube, ganhou várias Champions, ganhou a La Liga, ganhou mais bolas de ouro durante a sua estadia nesse clube, então ele estava com um preço muito alto, né? O valor dele de mercado como profissional, como jogador de futebol, estava muito alto. Então, ao ir para a Juventus, ele foi com preço, né? Foi uma transação muito alta. O clube gastou muito dinheiro para ter ele lá no clube. E já nos primeiros dias, né, antes mesmo de começar a jogar, boa parte desse dinheiro foi recuperado apenas com a venda de camisolas com o número dele. Então, era uma boa aquisição. Mas por que que ele não deu certo na Juventus? Por que que a Juventus não conseguiu ir tão longe tendo um jogador dessa dimensão? A verdade é que não depende apenas dos jogadores para que uma equipe de futebol tenha bom desempenho em campo. Ou em campo até não, né? Em campo depende mais dos jogadores. Mas para que, em termos de resultados a nível dos campeonatos, os clubes, tanto clubes como seleções de futebol, eles precisam que todo o aparato dê certo. Né? Que toda a equipa, não apenas os jogadores em campo, como os que ficam lá no todo o balneário e tal, tanto os que jogam como os que ficam no banco de reserva, mas também a equipa toda, a direção toda esteja em sintonia. Né? A administração, o fator administrativo conta muito para o sucesso de um clube de futebol, de uma equipa de futebol em termos de atuação num campeonato. Uma equipa que tem uma direção fragilizada, ela até pode jogar bem em cada jogo isolados, um jogo aqui, outro jogo ali, ou vários jogos mesmo seguidos, né, dentro do campeonato, pode ter bom desempenho durante os jogos, mas não ir muito longe em termos de campeonato. Um bom exemplo disso é o Barcelona, equipa extraordinária, muito boa, né, que até agora não consegue vencer a Champions League. Por quê? Porque há problema na direção. Porque se resolvesse um problema da direção, eu acredito que se calhar, né? Se calhar chegaria perto da quantidade de títulos que o Real Madrid tem em termos de Champions. Ela só não chega lá porque a direção não consegue trabalhar junta, não consegue se entender. Enquanto o Pepe Guardiola esteve lá, ganhavam quase tudo. É só para ver que enquanto eles estiverem bem conciliados entre si, o clube vai longe em termos de campeonato. Eles ganharam Liga dos Campeões quando o Guardiola estava lá. Quando o Guardiola saiu, pá, podem ganhar até vários clubes, vários Taça do Rei, vários campeonatos, né, várias La Ligas, mas na Champions, que é uma competição muito mais agressiva, muito mais difícil, eles não conseguem. Outro exemplo são as seleções africanas. As seleções africanas têm um problema de direção. Infelizmente, a culpa cai sempre nos jogadores, né? Chamam os jogadores de bêbados e muitos bebem mesmo, muitos, pelo menos aqui da seleção angolana, bebem pra caramba. Mas
esse não é o problema não está em eles consumirem álcool. Porque quando é para jogar, eles vão lá e fazem a parte deles, jogam até muito bem, dão o seu esforço. Então, bebedeira não é o problema. Bebedeira é se calhar uma cortina de fumaça que muitos usam para esconder a verdadeira face do problema, que é a direção, que é a federação de futebol, que está por detrás, que é a direção, que é a parte administrativa, que está envolvida em muitos problemas, né, de corrupção, de desvios de verbas, e isso acontece em todas as federações de futebol africana, quase todas, não todas, mas quase todas. Sempre tem aí um problema ou outro de desvio de verbas, de gestão danosa, então sempre estão envolvidos nesse tipo de problema. Por isso é que aqui, por exemplo, em Angola, a seleção de futebol não vai muito longe, infelizmente. Quando tem casos até em que você às vezes pergunta, né? Tá vendo lá um jogador no campo e todo mundo, todo mundo está de acordo que aquele jogador só está a atrapalhar a seleção, né? Só está a atrapalhar o desempenho da equipa toda. Mas ele não sai, ele não lhe tiram, o treinador simplesmente não lhe tiram. Em todas as direções, em todos os tipos de treinadores que passaram pela seleção de Angola, sempre teve um jogador que todo mundo vai falar, esse aqui é um gajo podre, ele joga pessimamente, mas ele nunca sai, nunca lhe tiram. Vão tirar o fulano aí que joga bem, vão tirar o Ciclano que se calhar é o craque, mas aquele fraco que está ali ninguém lhe tira. E aí você depois descobre, né, mais tarde você descobre que afinal de contas aquele ali é filho ou sobrinho ou familiar de um dirigente, de um dos integrantes lá da direção, né, da administração da federação. Ele por isso é que está lá a jogar. Então é no Mundial. Deveriam só ir os melhores para que a equipa, né, a seleção tivesse um desempenho extraordinário ou o melhor o máximo possível. Mas isso acaba não acontecendo por quê? Porque os dirigentes vão querer que os filhos deles aproveitem brilhar, mesmo sendo fracos, mesmo sendo inferiores em termos de capacidade. E isso, como eu já disse, se repete em todas as federações africanas. Por isso é que em Angola a seleção nunca chega nem à final do campeonato africano mais elevado, que é o CAN, nunca chegou. E no continente africano quase nunca nenhuma seleção consegue chegar sequer à final do Mundial. Por quê? Porque os dirigentes africanos estão mais preocupados em querer aparecer, estão preocupados mais com individualismo, com ego, do que com o resultado que o país vai conseguir, né? Que a nação toda vai conseguir. E voltando para o caso do Cristiano, isso não é comum na Europa, né? Na Europa é justamente o contrário. Por isso é que eles têm sempre... São o continente que mais ganhou o Mundial em termos do mundo todo. Então isso é raro de acontecer, mas acontece. E é o caso, por exemplo, da Juventus, que tendo lá o Cristiano Ronaldo, eles não conseguiram ir longe o suficiente, né? Nem conseguiram ir tão longe, que é o que se esperava, tendo um craque dessa dimensão, integrando o clube deles, integrando a equipe deles. O que aprendemos com isso? Você pode ter o melhor profissional na tua equipe. Você pode ter o profissional mais craque, mais competente, liderando inclusive a tua equipe. Mas se em termos de organização vocês não tiverem unidos, vocês não tiverem alinhados, não importa mesmo, não importa quão craque seja o vosso craque, não importa quantos craques tem a vossa equipa, se muito, se pouco, vocês não vão chegar muito longe. Por quê? Porque vocês não estão alinhados. Porque cada um vai levar o barco na sua própria direção. E aí a equipa vai acabar se desfazendo, se calhar. Provavelmente vai acabar se desfazendo, ou o barco vai acabar seguindo, vai acabar ficando sem rumo, deixando livre
a faixa, né, ou o topo para aqueles que estão alinhados, para a equipa que estiver alinhada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, gostado do vídeo de hoje. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau!